Durante muito tempo, as incomuns anomalias registradas na fossa de Porto Rico foram ignoradas pela comunidade científica. Eram vistas como meras coincidências ou atribuídas a falhas nos equipamentos de medição. No entanto, em uma matéria recente, o apresentador Tucker Carlson levantou uma questão que ninguém conseguiu responder. Por que só agora estamos tomando conhecimento do que realmente acontece nas profundezas daquela região? A resposta parece estar no fato de que, até pouco tempo atrás, tudo o que ocorria por lá passava despercebido, ou era considerado irrelevante, mas o cenário mudou de forma inesperada. O que começou como uma simples missão de mapeamento submarino, acabou se transformando em uma das descobertas mais perturbadoras da ciência moderna, envolvendo o oceano profundo. E o ponto de partida para tudo isso foi um pulso. Como foi aquele momento para você? Perguntaram a um dos envolvidos na missão. A resposta foi direta. Foi simplesmente incrível estar em um dos locais mais isolados do planeta, ainda mais com um veículo que eu mesmo projetei e construí. Assista até o final, porque o que eles capturaram na fossa de Porto Rico vai te surpreender. A ilha com um segredo. Porto Rico não é apenas um paraíso de cartão postal. Para uma ilha pequena, ela contém uma concentração impressionante de características ecológicas e geológicas: montanhas, desertos, florestas tropicais, baías bioluminescentes e sistemas de cavernas subterrâneas. Mas sua característica mais notável está bem ao largo da costa, invisível para o observador casual. Ao norte da ilha, o fundo do mar despenca em um dos ambientes mais extremos da Terra. A fossa de Porto Rico. Em seu ponto mais profundo, ela atinge impressionantes 8.375 metros, mais de 8 quilômetros direto para baixo. É o ponto mais profundo de todo o Oceano Atlântico, mas a profundidade por si só não é o que a torna extraordinária. Ali, as placas tectônicas se chocam. A placa norte-americana é forçada para baixo da placa do Caribe, gerando terremotos, tsunamis e estranhas anomalias acústicas registradas até mesmo na costa sul da ilha. Mas além dos tremores e da pressão, um tipo diferente de mistério começou a se desenrolar. Um que começaria a abalar a comunidade científica. Na década de 1970, os cientistas começaram a perceber algo estranho na fossa. Objetos em queda livre aceleravam de forma diferente do esperado. Instrumentos registraram uma anomalia gravitacional de menos 380 miligal, a leitura negativa mais extrema já documentada na Terra. Isso significava que a gravidade na região era inexplicavelmente mais fraca do que em qualquer outro lugar do planeta. O geofísico Peter Molnar sugeriu que algo incrivelmente denso poderia estar escondido sob a superfície. Alguns teorizavam sobre uma placa ultramáfica colapsada. Outros especulavam sobre depósitos de minério metálico ou resíduos tectônicos antigos. Mas nada disso explicava totalmente a amplitude ou a persistência da anomalia. A fossa se recusava a revelar seus segredos. Ao mesmo tempo, biólogos marinhos começaram a mapear padrões migratórios incomuns. Certas espécies de baleias, normalmente conhecidas por migrações longas e arqueadas, começavam a fazer voltas erráticas ao redor da fossa. Algumas jamais emergiam. Submersíveis de águas profundas, lançados por equipes de pesquisa do Woods Hole e da NOAA, registraram vibrações de baixa frequência, que não correspondiam a nenhum perfil tectônico conhecido. Havia algo estranho escondido na fossa de Porto Rico, mas o mundo ainda não estava pronto para descobrir o que. Uma zona de silêncio. Em 2019, um esforço ambicioso começou a se desenrolar sob a superfície ondulante da fossa de Porto Rico. A instalação de uma rede de hidrofones passivos ao longo da borda leste da fossa marcou o início de um projeto de monitoramento acústico de longo prazo. Esses dispositivos foram projetados para ouvir os sons do oceano profundo, captando dados nunca antes coletados de um dos lugares mais remotos da Terra. O objetivo era estudar os padrões de atividade sísmica, a comunicação da vida marinha e outros fenômenos naturais dentro desse abismo escuro e misterioso. Durante semanas, os hidrofones captaram apenas sons comuns. O zumbido usual do oceano preenchia o silêncio, canções de baleias ecoavam por quilômetros de água, tremores de baixa frequência de terremotos distantes, e o ocasional gemido estranho do leito marinho à medida que a pressão da água moldava as profundezas. Para os pesquisadores, tudo parecia rotina. Eles não tinham motivo para suspeitar que essa rotina estava prestes a ser quebrada. Então, no início de 2020, ocorreu a primeira anomalia.
Um dos hidrofones, colocado nas profundezas do abismo da fossa, começou a captar um som diferente de tudo o que os pesquisadores já haviam encontrado. Uma pulsação rítmica. Não era aleatória. Era precisa, repetindo-se a cada 9 minutos e durando exatamente 45 segundos todas as vezes. Mas o que realmente causou arrepios na equipe de pesquisa foi o que veio a seguir. Flutuações agudas nas leituras eletromagnéticas acompanhavam os pulsos. Não era apenas som, mas um fenômeno que parecia ter um componente elétrico. O pulso não era um ruído estático, era direcional, focado de uma maneira que lembrava emissões de sonar. Diferente de qualquer fonte biológica ou mecânica típica, os pulsos se moviam ao longo do eixo de profundidade da fossa. Era como se algo estivesse rastreando ao longo da própria fossa. A conclusão a que chegaram foi que não se tratava de um deslocamento tectônico, nem de algum tipo de anomalia geológica. Sonar biologicamente modulado. Parecia ser algo vivo. O termo sonar biologicamente modulado começou a aparecer nos relatórios internos, marcando um avanço que poderia redefinir o próprio entendimento sobre a vida no oceano profundo. Os dados, no entanto, permaneceram classificados. Os pesquisadores, cientes da magnitude do que estavam testemunhando, mantiveram tudo restrito aos seus círculos, cautelosos demais para divulgar qualquer coisa sem respostas definitivas. Ainda assim, o mistério se tornou maior do que nunca. O que estava escondido na fossa? E o que aconteceria quando o mundo finalmente descobrisse? O labirinto vivo. Enquanto os geofísicos concentravam seus esforços em estudar a atividade sísmica da fossa, os biólogos voltavam sua atenção para a extraordinária variedade de vida que havia encontrado um lar nas profundezas extremas da fossa. A própria fossa é um ambiente hostil e implacável. A pressão lá embaixo é mais de 1000 vezes maior do que ao nível do mar, e a completa ausência de luz significa que qualquer criatura que viva ali precisa sobreviver em um mundo de escuridão opressora. Ainda assim, a vida persevera, e de formas das mais peculiares. Isópodes gigantes, criaturas do tamanho de pratos de jantar, rastejam pelo fundo do oceano. Esses artrópodes, semelhantes em aparência aos comuns tatuzinhos de jardim, evoluíram para suportar a imensa pressão e a escassez de alimento. Eles haviam se tornado necrófagos, alimentando-se do material orgânico que afundava das camadas superiores. Sua aparência, no entanto, não era o que mais fascinava os cientistas. Eram as outras espécies, mais enigmáticas, que faziam a fossa parecer um verdadeiro mundo alienígena. Polvos de vidro, com corpos translúcidos quase invisíveis na escuridão profunda, nadavam pelas correntes. Essas criaturas desenvolveram uma habilidade única de camuflagem, com corpos capazes de se fundir perfeitamente ao ambiente ao redor, tornando-se praticamente invisíveis para predadores. O verdadeiro espetáculo, porém, vinha na forma das águas-vivas bioluminescentes. Essas criaturas fantasmagóricas emitiam um brilho suave e inquietante, iluminando a água ao seu redor como lanternas flutuantes. Era como se carregassem suas próprias estrelas nas profundezas da fossa, proporcionando breves vislumbres de vida na escuridão implacável. Seu brilho era um convite, não aos olhos de observadores humanos, mas aos predadores e presas que compartilhavam aquele mundo. A fossa também abrigava sistemas de corais vibrantes, incrivelmente resilientes apesar da ausência de luz solar. Esses corais não dependiam da fotossíntese, mas da quimiossíntese, o processo de utilizar substâncias químicas como metano e sulfeto de hidrogênio, provenientes de exsudações frias na fossa, para sustentar seu crescimento. A profunda fossa, antes considerada estéril, havia se tornado um santuário para formas de vida que se adaptaram de maneiras extraordinárias para sobreviver. Essas criaturas guardavam segredos sobre como a vida pode evoluir nas condições mais extremas. À medida que o mistério se aprofundava, os biólogos especulavam que esses organismos poderiam conter as chaves para entender a origem da própria vida. No entanto, os especialistas não conseguiram estabelecer nenhuma ligação entre essas criaturas das profundezas e as estranhas anomalias que seus instrumentos haviam detectado durante a exploração. Nenhuma delas era responsável por aqueles pulsos estranhos ou pelos sons desconhecidos. Apesar de serem extraordinárias por mérito próprio, essas criaturas ainda eram perfeitamente normais dentro do que se conhece da biologia marinha, e a possibilidade de que algo anormal estivesse escondido nas profundezas da fossa de Porto Rico se tornava cada vez maior. Essa descoberta peculiar,
em um lugar onde as fronteiras entre vida, física e tecnologia pareciam se confundir, preparou o terreno para novas descobertas, mas também levantou ainda mais perguntas. Quais eram as verdadeiras implicações daqueles pulsos de sonar rítmicos? Que outros segredos estariam à espreita nas profundezas, esperando para serem revelados? As respostas, ao que parecia, só viriam com o tempo, e apenas se as equipes de pesquisa conseguissem superar as limitações muito reais de explorar o abismo. O apagão de dados. À medida que o interesse pela fossa de Porto Rico atingia um ápice, um padrão peculiar e inquietante começou a emergir entre as várias equipes que trabalhavam com sensores autônomos de longo alcance e equipamentos de mapeamento em águas profundas. Entre 2021 e 2023, nada menos que 6 iniciativas de pesquisa independentes, abrangendo universidades na Europa, Japão e Estados Unidos, relataram uma série de lacunas inexplicáveis nos dados coletados das zonas mais profundas e remotas da fossa. O que inicialmente foi considerado uma simples falha técnica, logo se transformou em algo muito mais preocupante. Não se tratava apenas de alguns registros ausentes ou de breves lapsos na comunicação. Em vários casos, conjuntos inteiros de dados desapareceram sem deixar rastros. Instrumentos projetados para operar de forma autônoma nos ambientes mais hostis, nas profundezas sob a superfície do oceano, falharam de maneiras que não podiam ser facilmente explicadas. Os dados dessas missões deveriam estar entre os mais estáveis, coletados em um ambiente relativamente uniforme e calmo no fundo da fossa. Em vez disso, os pesquisadores se depararam com um vazio perturbador. Em alguns casos, os dispositivos foram recuperados com discos rígidos que apresentavam sinais de completa exclusão magnética. Arquivos inteiros, informações cruciais sobre a composição da fossa e a atividade sísmica, simplesmente sumiram. Transponders de backup, projetados para armazenar dados redundantes e servir como medida de segurança em caso de falha, ou não conseguiram ativar ou retornaram nada além de sequências embaralhadas e sem sentido de caracteres. Um técnico de uma equipe de pesquisa belga, que trabalhava na instalação de uma nova rede de sensores, descreveu a experiência como se algo tivesse pulsado diretamente através da eletrônica. Não um dano físico, mas um cancelamento. Uma exclusão completa, como se alguém ou alguma coisa tivesse deliberadamente apagado nosso trabalho. Mas o que? Ou quem? Certamente nenhum peixe, cefalópode ou qualquer outra criatura marinha teria poder para manipular equipamentos tão sofisticados. Inicialmente, o fenômeno foi descartado como uma combinação de falha de hardware e das condições extremas nas profundezas. Pressões massivas, temperaturas baixíssimas e a natureza corrosiva da água salgada poderiam causar estragos até mesmo nas tecnologias mais avançadas. Mas, à medida que os técnicos investigavam mais a fundo as anomalias, descobriram que os dispositivos nunca chegaram sequer perto de seus limites críticos de falha. Temperatura, pressão e salinidade permaneceram dentro das faixas esperadas. As condições, embora certamente desafiadoras, não justificavam o desaparecimento total dos dados. A suposição de que eram falhas aleatórias e localizadas começou a desmoronar diante do peso das evidências. Os pesquisadores começaram a se perguntar: seria este um fenômeno natural, ou haveria algo ativamente interferindo na exploração dessa região? A ideia de que havia uma força externa influenciando a capacidade de mapeamento da fossa parecia absurda, mas era difícil ignorar as evidências crescentes. A possibilidade de que a fossa estivesse escondendo seus segredos por trás de um véu de interferência era ao mesmo tempo fascinante e aterradora. Seria a própria fossa, uma parte do planeta, tão antiga e isolada, que havia desenvolvido uma espécie de resistência quase consciente à exploração? Ou haveria algo mais sinistro em jogo, uma força desconhecida, talvez até alienígena, impedindo a humanidade de compreender totalmente as profundezas da fossa de Porto Rico? Qualquer que fosse a causa, as implicações eram profundas. Um lugar que antes era considerado uma das regiões mais estudadas e mapeadas do oceano, estava de repente se tornando uma das mais misteriosas. Rumo ao azul desconhecido. Em 2024, foi lançada uma missão inédita de exploração em águas profundas, que prometia revelar as profundezas desconhecidas de um dos ambientes mais extremos e misteriosos da Terra, a Fossa de Porto Rico. Essa expedição internacional, uma colaboração entre a NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o Instituto Schmidt Ocean,
e uma empresa privada de biotecnologia iria ultrapassar os limites da exploração humana. No coração da missão estava o Pelagia X-7, um drone subaquático autônomo de última geração, projetado para o tipo de navegação silenciosa em águas profundas necessária para investigar a fossa além dos 8,000 metros de profundidade, o abismo onde poucos se aventuraram, e menos ainda retornaram com dados conclusivos. O Pelagia X-7 não era um drone comum. Projetado para operar silenciosamente e não perturbar os frágeis ecossistemas que foi criado para observar, o drone também contava com sensores avançados para navegação em profundidades extremas e a capacidade de transmitir imagens em vídeo ao vivo, em tempo real, para a superfície. Sua missão era única, mas ambiciosa: mapear o leito da fossa de Porto Rico a uma profundidade até então considerada inalcançável pela tecnologia humana. À medida que o drone descia, percorreu as profundezas turvas com facilidade, suas câmeras captando o silencioso e inquietante fundo oceânico. As imagens revelaram vastos campos de lodo se estendendo infinitamente e criaturas bioluminescentes piscando nas extremidades do campo de visão, como estrelas distantes em uma imensa expansão celestial. Durante horas, a equipe se maravilhou com os dados transmitidos. Mas então, sem aviso, o sinal congelou. Era como se o drone tivesse entrado em algum bolsão invisível de nada, a tela ficando preta por um tempo que pareceu uma eternidade. A equipe de controle da missão prendeu a respiração, incerta se havia perdido o drone para as profundezas esmagadoras ou por alguma falha técnica. Quando o sinal foi restabelecido, a equipe foi recebida por uma visão que os deixou paralisados de incredulidade. Uma forma etérea e translúcida passou a poucos metros da lente da câmera. Era diferente de qualquer espécie marinha conhecida. Nenhum sistema de propulsão era visível, e a estrutura corporal desafiava o entendimento biológico tradicional. Não havia nadadeiras, nem membros, nem quaisquer apêndices óbvios. A superfície da criatura brilhou brevemente ao atravessar o feixe de luz, quase como se estivesse respondendo à presença do drone. Então, num piscar de olhos, desapareceu na escuridão, sem deixar vestígios. A equipe ficou atônita. Seria uma miragem? Uma falha no sistema? As imagens reais mostravam algo vivo, inegavelmente, mas que desafiava todas as formas conhecidas de vida na Terra. O organismo se movia com intenção deliberada, como se estivesse ciente do ambiente ao seu redor. E ainda assim, nenhuma fonte identificável de propulsão havia sido detectada. Era como se a criatura simplesmente flutuasse na água, impulsionada por alguma força desconhecida. Mais preocupante ainda, o estranho ser translúcido emitia sinais elétricos fracos, como se não fosse apenas uma criatura de carne e osso, mas um ser dotado de uma circuitaria biológica desconhecida. O sinal só ficou interrompido por 4 minutos, mas as implicações desses 4 minutos ecoariam por anos. O líder da expedição, um especialista em biologia marinha e eletrofisiologia, só conseguiu descrever o momento como além da compreensão. As imagens reais, agora nas mãos de cientistas e autoridades ao redor do mundo, levantaram questões para as quais ninguém estava preparado para responder. Seria esta uma nova forma de vida marinha ou algo muito mais enigmático? A anomalia biológica. Após o retorno do drone Pelagia X-7, uma equipe de biólogos marinhos, liderada pela doutora Elise Ferreira, iniciou a árdua tarefa de analisar os resíduos encontrados no casco do drone. Esperava-se que a análise revelasse restos biológicos comuns, talvez vestígios de plâncton ou outras formas de vida marinha. Mas o que descobriram foi nada menos que extraordinário. A primeira pista veio quando o resíduo foi submetido a uma carga elétrica básica no laboratório. Diferente de tudo observado em organismos marinhos convencionais, a substância reagiu aos estímulos elétricos. Pequenos e delicados filamentos começaram a se formar sob o microscópio, estendendo-se como minúsculos fios, apenas para desaparecer momentos depois. Não era apenas uma reação aleatória. Parecia deliberado, como se a substância estivesse viva de uma forma que desafiava o entendimento biológico da equipe. Avançando com a investigação, a equipe logo percebeu que o resíduo não era apenas orgânico. Ele apresentava propriedades que sugeriam operar em um sistema biológico totalmente diferente.
Sob análises mais avançadas, os pesquisadores descobriram que a estrutura do organismo não se assemelhava a nada conhecido na vida terrestre. A substância aderira ao casco não como um simples biofilme, mas como uma camada interativa e complexa. Foi iniciado um estudo aprofundado de sua composição genética. O sequenciamento genético do resíduo trouxe resultados surpreendentes. A substância carecia de muitos dos marcadores biológicos essenciais que tipificam a vida como a conhecemos. Em investigações posteriores, eles identificaram o que acreditavam ser o principal meio de processamento de energia do organismo: vesículas eletrolíticas, pequenos sacos microscópicos capazes de armazenar e descarregar íons, de uma maneira que sugeria que o organismo poderia estar utilizando uma fonte de energia completamente diferente. Essas vesículas eram capazes de gerar sua própria energia por meio de atividade elétrica, como se o organismo pudesse, de alguma forma, se carregar manipulando os campos eletromagnéticos de seu ambiente. Embora a descoberta não indicasse imediatamente uma origem extraterrestre, era impossível ignorar as implicações. A dependência da criatura por vesículas eletrolíticas para energia parecia sugerir que ela havia evoluído em um habitat isolado da energia solar. Nas profundezas esmagadoras da fossa de Porto Rico, onde a luz não chega e a energia é escassa, esse organismo havia se adaptado de uma forma que nenhuma forma de vida da superfície conseguiria compreender. As implicações eram profundas. Existiriam outras formas de vida na Terra que teriam se desenvolvido em ecossistemas tão isolados, invisíveis por milênios? Quantas outras criaturas com sistemas biológicos tão estranhos permaneciam escondidas sob as ondas? E, talvez o mais perturbador, como essa criatura, com sua estrutura genética única e suas habilidades de geração de energia, poderia interagir, ou até influenciar, seu ambiente. À medida que a equipe continuava a investigação, começaram a perceber que não estavam apenas diante da descoberta de uma nova espécie. Estavam diante de uma forma de vida que talvez representasse um paradigma biológico totalmente novo. A fossa de Porto Rico, por tanto tempo considerada apenas uma curiosidade geológica, agora se revelava um possível berço de formas de vida capazes de redefinir a própria natureza dos sistemas vivos. Essa descoberta abriu novas perguntas que levariam anos para serem exploradas. Mas uma coisa estava clara: a anomalia biológica encontrada nas profundezas da fossa era apenas o começo de um mistério muito maior. O desaparecimento. No final de 2024, uma segunda missão foi lançada para a fossa de Porto Rico, com a esperança de finalmente capturar o organismo elusivo que havia surpreendido a comunidade científica. Essa missão, ao contrário da primeira, não contava apenas com os drones autônomos mais modernos para exploração em águas profundas, mas também com sonar de alta resolução e capacidades de estímulo elétrico projetadas para provocar respostas das profundezas. O objetivo era claro: detectar a criatura novamente, obter imagens mais nítidas e, o mais importante, entender o que ela era. Mas, apesar da tecnologia avançada e da vasta área de busca, a missão terminou em frustração. Apesar das varreduras minuciosas do leito da fossa, com pulsos de sonar reverberando pelo abismo escuro e estímulos elétricos enviados às profundezas, nada apareceu. A equipe sentiu uma crescente sensação de derrota. Qual era a verdadeira natureza desse organismo? Por que não conseguiam detectá-lo novamente? Estariam apenas interpretando mal o que haviam visto da primeira vez? A dúvida começou a crescer. No entanto, quando estavam prestes a considerar a missão um fracasso, algo inexplicável aconteceu. Os microfones de águas profundas, projetados para captar anomalias acústicas mínimas na fossa, detectaram algo inesperado. No início, os pulsos pareciam erráticos e inconsistentes, mas logo ficou claro que estavam recebendo um padrão que já haviam encontrado antes. A mesma assinatura de frequência do primeiro encontro, aquela que inicialmente haviam considerado uma anomalia aleatória, agora ecoava novamente. A anomalia, porém, não estava onde era esperada. Esse pulso vinha de uma profundidade ainda maior do que qualquer registro anterior, mais de 8.400 metros abaixo da superfície, nas sombras de uma enorme falha tectônica, onde a placa norte-americana submerge sob a placa do Caribe, um local de pressão extrema e forças geológicas ancestrais. A equipe permaneceu em silêncio absoluto enquanto o padrão de frequência soava nos registros de dados. Era inconfundível. A mesma assinatura pulsante que havia respondido ao primeiro drone,
Um eco quase perfeito, mas havia algo diferente. Desta vez, a assinatura estava atrasada, como se o sinal tivesse sido transmitido de uma profundidade ainda mais distante. A realização veio lentamente. O que quer que estivesse lá embaixo estava muito mais fundo do que qualquer um jamais imaginou. Os ecos não eram apenas uma anomalia. Eram evidências de algo muito mais complexo. Talvez algo que não estivesse apenas reagindo ao ambiente, mas estivesse ativamente engajado em uma comunicação ou resposta ambiental que desafiava o entendimento biológico da equipe. As implicações eram imensas. A criatura, se de fato fosse a mesma, não era apenas elusiva, mas navegava conscientemente em um ambiente de profundidades extremas, entre pressões sísmicas e campos magnéticos mutáveis. Como poderia detectar e responder com tamanha precisão a esse nível das profundezas oceânicas? Isso aprofundou ainda mais o mistério. Seria realmente uma criatura biológica? Ou teriam eles tropeçado em algo totalmente novo? Algo que borrava as linhas entre vida e geologia, entre biologia e energia? Enquanto se preparavam para a próxima expedição, a equipe não conseguia se livrar da sensação inquietante de que a criatura já não era apenas uma curiosidade. Ela havia se tornado algo muito mais profundo, uma chave para entender as próprias forças que operam nos níveis mais extremos da Terra. O que ela era, como operava e por que respondia com tanta precisão a sinais e perturbações ambientais, eram agora perguntas que os maiores cientistas do mundo teriam que enfrentar. E no fundo da mente de todos, uma única dúvida persistia. Será que já haviam perturbado algo que nunca deveria ter sido encontrado? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir a este vídeo conosco e nos vemos no próximo.